A paz do Senhor, igreja. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, gostaria de pedir que abrissem as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. E hoje à tarde peguei esta palavra para observar, já pensando na ministração da palavra. E quando o Ministério de Louvor iniciou, eu pude perceber o que Deus, o quanto Deus é maravilhoso. Porque o ministro de louvor nos chamou a atenção, fazendo a seguinte pergunta: o que foi que você veio fazer aqui? E quando nós respondemos que o que nós viemos fazer, ele mandou dizer: diga para o teu irmão aí que você é um adorador. E eu então pude entender que esta palavra, ela vem da parte de Deus. E eu quero convidar a você para que leiamos a partir do verso de número 6. Jó, capítulo 1. Aleluia. E o som, esse que agora está aparecendo, está muito bom pela clareza, pela tonalidade, mas está alto. Por gentileza, baixe um pouquinho para mim, amém? Por favor. Eu ouvi alguns glórias, não sei porquê. Amém? Então, leiamos a partir do verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes. O seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Leremos somente até aqui. Podeis vos assentar. Muito obrigado. Queridos, eu nunca nomeei ou dei nome nenhuma vez a um tema, a uma mensagem que eu estivesse pregando. Ainda que por questão de ordem e de organização, nos meus rascunhos, eu sempre dei um título, né? Eu vou falar sobre fé, a fé que vence o inimigo. Nós, pastores, por uma questão, sempre fazemos, e eu nunca expus isso para a igreja. Mas esta noite, até mediante a unção que paira sobre esta igreja, na ministração do louvor,
uma delícia, uma bênção. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos que ministraram com autoridade, com vontade de fazer o melhor para o Senhor. Eu quero imaginar, olhando para a vida de Jó, o tipo de crente que Deus quer que nós sejamos. Que tipo de crente Deus quer que nós sejamos? E hoje eu estou muito em liberdade para fazê-lo. Geralmente nos cultos de domingo, nós temos a preocupação com a evangelização. Nós temos a preocupação com as pessoas que ainda não são crentes, que estão no nosso meio. Mas hoje, nós estamos aqui em meio ao povo de Deus, em meio àqueles que já fizeram a sua decisão pelo Senhor. Então vamos para a palavra, falando e ministrando a crentes, ministrando a pessoas que já conhecem o Evangelho, de modo então que tudo quanto nós fizermos aqui esta noite, nós não somente estaremos lembrando ou relembrando alguma coisa. E eu quero começar falando sobre a vida de Jó. A Bíblia diz que havia um homem por nome Jó, que era rico, tinha muitas possessões, muito gado, uma família abençoada, ao ponto de a Bíblia dizer que ele era o maior do Oriente. Jó era considerado e estava entre os maiores do Oriente. Isto quer dizer, ele desfrutava do reconhecimento social, o reconhecimento familiar, o reconhecimento até mesmo das suas economias. Era um homem de bem. Mas é interessante nós também observarmos, partindo do versículo de número 5, que mesmo ele tendo muitos bens, mesmo ele sendo uma família abençoada, mesmo ele sendo próspero, mesmo ele sendo um homem influente no meio da sociedade, tudo aquilo para ele não estava bom, não era suficiente. Encontramos a partir do versículo de número 5 que sucedeu que na passagem dos dias, Jó ia perante o Senhor a oferecer sacrifícios, a adorar ao Senhor, a cultuar ao Senhor. A Bíblia não diz de gratidão, de louvor e de adoração, mas nós, pela unção do Senhor, pela unção do Espírito Santo, podemos entender que ele ia sim em adoração, ele ia sim em louvor, ele ia sim em gratidão, mas ele ia também pedir a proteção de Deus, ele ia buscar a proteção de Deus. Era bom ser rico, era bom gozar e desfrutar de um bem-estar no meio da sociedade, era bom ter uma família abençoada, mas melhor ainda era ter a bênção de Deus sobre a sua vida, e ele procurava por isso, ele buscava por isto, ele ia atrás disto. Decorrido o turno de dias do banquete dos seus filhos, Jó santificava. Jó santificava e levantava de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de todos os seus filhos. E é o que nós estamos fazendo esta noite. Deixamos os afazeres da nossa casa, o conforto do sofá, a aguinha gelada, talvez até o sorvete, a jantinha que está ficando para daqui a pouco, e viemos aqui buscar a presença de Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? A Bíblia também diz que este homem um dia foi questionado diante de Deus, e o inimigo das nossas almas, o inimigo da vida de Jó e da minha também, e da sua também, ele se levanta diante de Deus e se coloca diante do Senhor para questionar o Senhor acerca da vida deste homem. E a Bíblia diz que o Senhor se levanta
e apresenta 4 características especiais sobre a vida de Jó. Isso nós encontramos quando o inimigo pergunta: vistes porventura o meu servo Jó? E Satanás responde ao Senhor: eu vi. E o Senhor fala: homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 características. E agora, o inimigo com inveja, o inimigo agora não satisfeito, olha para Deus e diz: o Senhor é um mercenário, porque o Senhor está comprando o louvor e a adoração de Jó. O Senhor cercou ele de bens, o Senhor cercou ele de riquezas, a sua riqueza está aumentando. Tem razão de ele te servir, tem razão de ele te adorar. E ainda o nosso ministro de louvor, pelo qual eu tenho louvado a Deus, ele disse: ainda que não tenhamos motivo algum, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E Jó foi questionado, e não foi questionado ao próprio Jó, foram direto a Deus questionar sobre a integridade, sobre a adoração, sobre o louvor, sobre toda aquele amor, toda aquela devoção que Jó depositava para o Senhor. E é interessante que o Senhor olha para Satanás e diz: eu não estou comprando ele. Vai, toca em tudo que ele tem, toma tudo, tira tudo, só não mexe na sua vida. Eu não vou entrar no detalhe da vida de Jó, mas é muito interessante que, de repente, num momento, a Bíblia conta que alguém chega para Jó e diz: escuta, os teus bois estavam arando, as tuas ovelhas pastando, e os sabeus vieram e tomou tudo. E tem mais um detalhe: matou os teus empregados. Só eu fiquei para te trazer a notícia. E o texto bíblico diz que, verso 16: estando ainda falando veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os empregados. Só eu escapei para te trazer a notícia. No verso 17, estava este ainda falando, veio um terceiro e disse: os caldeus mandou 3 bandos, e eles deram sobre os camelos e os tomaram. Os moços feriram a espada, e eu sozinho escapei para te trazer a notícia. No verso 18, estando este ainda falando, veio um outro e disse: os teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, mas um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Para um dia só é muita coisa. Para um dia só é coisa demais. Para um dia só é pior do que o tsunami. É amargura demais. É dor demais. Num minuto, da noite para o dia, agora ele era pobre. Da noite para o dia, ele já não tinha mais família. Da noite para o dia,
Ele já não era mais reconhecido no meio da sociedade, porque no meio da sociedade vale quem tem. Da noite para o dia, ele já era ninguém. Da noite para o dia, a dor invade o seu coração, a alegria agora parece que vai fugir. O desespero, a agonia, a dificuldade, mas nós encontramos aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor pede de nós, aquilo que o Senhor quer que eu e você façamos. Nós encontramos então no versículo de número 20, quando o último homem, quando o último mensageiro chegou. No versículo 20 nós encontramos dizendo assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra. E no momento eu poderia dizer, dá para murmurar, dá para reclamar, dá para maldizer, dá para ficar triste, mas nós encontramos na palavra de Deus dizendo que Jó nem blasfemou, nem murmurou, nem reclamou, mas o texto diz que Jó adorou a Deus. Esse é o tipo de crente que Deus quer que nós sejamos. Não é aquele crente que está confiado no dinheiro. Não é aquele crente que está confiado nas posses. Não é aquele crente que está confiado no que tem. Não é aquele crente que está confiado na promessa política, mas é aquele crente que está confiado que o Deus dos céus é soberano em toda e qualquer situação. E no verso 20, quando ele rasga o manto, raspa a cabeça, lança-se na cinza, diz que ele adorou o Senhor. É possível que eu e você, num momento de angústia e de dor, na perda de um ente querido, choremos. Ainda há pouco a nossa irmã veio aqui dar o testemunho, dizendo, enquanto ela estava dando testemunho, eu estava sentado aqui atrás, eu observava, as suas pernas tremiam, porque o desespero, o medo, a enfermidade, mas ela levantou a mão e glorificou o Senhor, confiada e tendo a certeza do milagre do Senhor na vida dela. Eu vi muitas vezes alguém nos velórios chegar e dizer, não chora, não chora não, não chora não, não chora, não chora, foi a vontade de Deus. E eu fiz isso também muitas vezes, irmão Davi, até o dia que aconteceu comigo, quando eu perdi o meu irmão, e alguém chegava para mim e dizia, não chora não, e eu dizia, como não chora? Ele não sabe a dor que eu estou sentindo, por que ele vem dizer para mim não chorar? O luto é meu, a dor é minha, eu vou chorar sim, mas ao mesmo tempo que eu choro, eu glorifico ao Senhor, porque eu sei que os meus estão nas mãos de Deus, é promessa dEle. Temos tristeza sim, vamos para a cinza, temos desespero sim, Jó rasgou as vestes, mas ele glorificou o nome do Senhor. Ele adorou a Deus. E diz o texto que Jó se levantou e disse as seguintes palavras: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
E aqui eu aprendi algo, pastor Ivan. É que Jó não deu nenhumzinho voto, nenhumzinho de crédito para Satanás. Nós estamos aí dizendo: Satanás vai devolver o que ele roubou, ele vai restituir, Satanás vai restituir, Satanás vai te devolver. Ei, nós não precisamos que Satanás devolva nada. O Deus do céu tem muito mais para dar. Quer de volta o que é seu? Nós cantamos muito por causa do egoísmo, por causa daquela, sabe? Quando Adão pecou, desde que Adão pecou e perdeu o jardim do Éden, o homem tem problema com perda. Nem palitim, nem no jogo de palitim nós gostamos de perder. Vai brincar de dominó entre os crentes, vai brincar de dominózinho entre os crentes, vai brincar de dominó. Se um perder, dá briga, porque ninguém gosta de perder. No futebol é cada canelada que só o sangue, porque ninguém gosta de perder. Desde que Adão perdeu o jardim do Éden, o homem tem um sentimento de perda tão grande que ele não gosta de perder absolutamente nada. As mulheres, quando caem os cabelos, menino do céu, ficam doidinhas. Não gostam de perder os cabelos, não. Caiu uns 2 ou 3, já estão procurando o dermatologista para ver, porque não gosta. Ninguém gosta. É nada, absolutamente nada. E Jó não deu nenhum crédito para Satanás. Porque alguém diz assim: porque o diabo tomou. Peraí, meu querido. Não tem que dar crédito para Satanás, não. Não dê crédito. Na sua vida quem põe e quem tira é o Senhor dos Exércitos. Na minha vida quem põe e quem tira é o Senhor dos Exércitos. Mas o Senhor mandou Satanás tirar. Então quem foi que mandou Satanás tirar? Então quem que tirou? Satanás só obedeceu a ordem dele. Mas quem mandou tirar foi ele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da sua vida. Ele é quem comanda, Ele é quem dá, é Ele quem tira. Peraí, se está acontecendo, se Ele tirou alguma coisa, se Ele permitiu tirar alguma coisa, glorifique a Ele, porque segundo a Bíblia Sagrada, quando Ele restitui, Ele manda é dobro mesmo, é triplo, Ele manda é com abundância. E veio outro dia, e Jó se junta outra vez, e o Senhor reúne outra vez, e lá está Satanás de novo no meio. E pergunta qual é o assunto outra vez? Qual é o assunto outra vez? Jó. Qual é o assunto de novo? Jó. E aí o diabo olhou para você e falou: é Jó. E Deus fala: olha, homem reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. E agora Deus dá mais uma qualidade para Jó. Jó ganhou mais uma. Quando ele venceu a primeira batalha, Deus deu mais uma qualidade para Jó. Homem reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal e que mantém a sua integridade. E Deus disse para Satanás: ele manteve a integridade, mesmo você me incitando contra ele, ele manteve a sua sinceridade. Ainda que Satanás te acuse diante de Deus, ainda que Satanás te acuse diante do Senhor, o Senhor é o teu defensor. E a cada vez que ele apresentar um defeito seu, Deus vai dar 3, 4, 5 qualidades suas.
Aquela mulher um dia, quando ungiu os pés de Jesus, os homens chegaram nervosos, porque mulher não podia nem estar na reunião de homem. Aqueles homens se levantaram e o Senhor levantou, Jesus levantou em favor dela e disse: epa, negativo, contra ela não. E tem mais um detalhe: o que esta mulher está fazendo agora vai ficar para a sua memória na eternidade. O Senhor se levanta em seu favor. O Senhor se levanta em seu favor. E aqui nós vemos pela história a mulher mandando Jó, dizendo para Jó: Jó, ainda assim você mantém a sua integridade? Quem estava usando? O Senhor falou para Satanás: Jó, mantenha a integridade. E a mulher pergunta: você ainda vai manter essa integridade? No versículo 10, Jó diz assim: mas Jó lhes disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Porque a Bíblia diz que o que entra não contamina o homem. A Bíblia diz que o que contamina o homem é o que sai. E Jó se manteve íntegro. Diz a palavra que ele não pecou com os seus lábios. Eu queria que você passasse para o capítulo de número 13. Porque que tipo de crente nós somos? É só na bonança? É só na fartura? Como é que nós estamos? E aí nós encontramos Jó dizendo que o Deus que deu foi o Deus que tomou, e que ele não pecaria contra o Senhor de modo algum. E quando nós chegamos no capítulo de número 13, no versículo de número 15, a minha versão diz assim: ainda que ele me mate, é nele que eu confio. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Como é que está a sua esperança, irmão? Como é que está a sua esperança, irmã? Nós estamos aí na esperança de mudanças para o Brasil. Nós estamos na esperança, na expectativa de mudanças para o governo. E como é que está a sua esperança? A minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Capítulo 19. E Jó diz assim: e sabe por quê? Sabe por quê que eu adoro o Senhor? Sabe por quê que eu não mudo? Sabe por quê que, ainda que ele me mate, é nele que eu espero? Capítulo 19, o verso de número 25. Aí Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia, Jó conhecia, Jó estava atento, e Jó olhava para o Senhor e tinha convicção. E Jó sabia em quem ele cria, e nós aqui também sabemos em quem cremos, amém? Vamos nos colocar de pé. O tempo não permite mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu conheço. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E eu não sei. E não é só de ouvir falar, não. Não é só de ouvir falar, não.
Jó lá na frente vai dizer isso também. Não é só de ouvir falar, não. É porque eu tenho experimentado Ele na minha vida. Eu tenho experimentado. Quanto tem experimentado o Senhor na sua vida? Quantos têm a convicção? Não simplesmente porque alguém um dia lhe falou, mas porque você teve uma experiência real com o Senhor. Porque você um dia teve um encontro real com o Senhor. Quantos podem adorar o Senhor por esse dia, por esse momento, por esta ocasião, por esse instante? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Houve um dia que Ele te tocou de modo diferente e você reconheceu que Ele era o Senhor e Salvador, e aí você o recebeu, e esse é o dia que faz a diferença na sua vida. Pai, eu quero te louvar por tua palavra ao nosso coração. E nós queremos, ó Pai, ser crentes verdadeiros em Ti, que confiam no Senhor, não pelo milagre, não pela bênção, não pela proteção, mas porque sabemos quem é o Senhor, sabemos quem é o Senhor, e por isso, Pai, nós te louvamos, e por isso, ó Pai, nós te adoramos e te glorificamos. Eis a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.